Vamos falar um pouco aqui da mini retaguarda. A mini retaguarda ela surgiu durante o desenvolvimento do PAF para que pudesse suprir a necessidade de pequenos clientes, tá? Aquele cliente que ele não é tão pequeno ao ponto de querer só o PAF, mas também não é tão grande ao ponto de querer um ERP completo, ele ficaria aí com a mini retaguarda, que é uma aplicação cliente-servidor, tá? Então eu vou abrir aqui a mini retaguarda. Aqui está. No caso aqui, a mini retaguarda ela tem as mesmas características do ERP. É feito com ribbons, ela é uma aplicação TDI, então serão carregadas as abas aqui, tá? As telas, elas são tal e quais as telas do T2TI ERP. O que vai mudar aqui na mini retaguarda são os controllers, né? Por exemplo, nós temos aqui esse CFOP controller. Deixa eu acessar de novo esse menu aqui só para tirar aquela linha azul que estava aparecendo. Ó, CFOP controller. Então ele já está aqui acessando os dados do banco diretamente, ok? No caso do T2TI ERP, nós trabalhamos com o JSON e o REST, né? Então nós temos um servidor de aplicação, nós enviamos dados do cliente para o servidor através de objetos JSON, o REST processa isso daí, acessa o banco de dados por lá, retorna o objeto JSON para a aplicação cliente, e aí a aplicação cliente trata esse objeto JSON, exibe a informação e tudo mais. Aqui não tem um servidor de aplicação funcionando em outro lugar. É apenas a aplicação cliente mesmo, tá? E o servidor é o banco de dados. Então aqui nós acessamos o banco de dados diretamente. Os controllers então são totalmente diferentes, ok? As telas devem ser iguais, né? As telas devem ser iguais, tá? Para as duas aplicações. No entanto, né, quando a gente diz que as telas devem ser iguais, não é que nós vamos trazer todas as telas do ERP para a mini retaguarda. Não é essa a ideia, tá? A mini retaguarda ela é um sistema mais simples, né? Você não vai ter, por exemplo, um sistema contábil rodando na mini retaguarda. Você não vai ter uma folha de pagamento, um ponto eletrônico. Ela é mais simplificada, tá certo? Já foi discutido lá no EAD, né, quais são os requisitos que compõem a mini retaguarda. E se de repente o cliente ele for precisando de mais coisas, né, de mais aplicações, daí a ideia é migrar para o ERP mesmo, né? Então isso significa que o cliente então, está crescendo, precisa de mais módulos, precisa de mais aplicações, então migra esse cliente para o ERP. Tá? Essa migração ela deveria ser uma migração não tão complexa, não deveria ser penosa, já que as telas, pelo menos aqui, são iguais, então o usuário ele já vai estar acostumado, né? Então não vai ser uma migração penosa para o usuário e também não deveria ser uma migração penosa para o desenvolvedor, tá? Porque ele vai trabalhar mais em cima do controller, né? O controller é diferente, mas as telas ali serem iguais, até mesmo os VOs podem ser iguais, tá? Mesmo que os VOs lá da aplicação servidor utilize o JSON, né, ele herte da classe JSON, a gente pode usar esse mesmo VO sem muitos problemas, ok? A gente não utiliza o JSON aqui na aplicação da mini retaguarda, mas podemos usar os mesmos VOs para que facilite a manutenção e o desenvolvimento. E também uma futura migração da mini retaguarda para o ERP principal, tá? Então é isso, né? A mini retaguarda ela deve ser instalada nas demais máquinas, né, do cliente. O PAF SF fica instalado ali naquela máquina da frente de caixa. A mini retaguarda ficaria então ali nas máquinas da retaguarda, ok? Vamos executar a mini retaguarda aqui, ver se vai acontecer algum problema, algum erro. Ele pediu para eu arrumar a conexão, né? Vou apontar aqui para o banco mini, foi o banco que eu criei. Deu uma falha na conexão. Tá faltando o DBX MySQL, né? Aquele mesmo probleminha que aconteceu lá com o balcão.
Tentar executar de novo. Pronto, agora sim. E está, né? Temos então aqui os cadastros, cadastro de pessoa, cadastro de colaborador, cadastro de produto, de banco, de endereços, tipo de endereço, setor, contador, empresa e CFOP. Podemos, por exemplo, abrir aqui o cadastro de banco. E já aparecem aí os bancos que estão cadastrados na aplicação para a gente, tá? Muito bem. No financeiro, nós temos aqui o plano de contas, meios de pagamento, tipo de documento. Temos o lançamento a pagar e o pagamento, o lançamento a receber e o recebimento, contas a pagar, contas a receber. E a parte de tesouraria e banco, né? Emissão de cheques, movimento de caixa de banco, resumo diário e a conciliação bancária. Em movimento nós temos aqui notas fiscais, pedido de compra, pedido de venda, né? E os colegas estão trabalhando na nota fiscal eletrônica. A mesma nota fiscal eletrônica que nós fizemos lá, estamos fazendo, desenvolvendo para o T2TRP. A mesma será utilizada em pequena escala aqui na mini retaguarda também, ok? Para ficar em uma aplicação cliente-servidor, né? A diferença lá fica no controller, tá? Quando a mini retaguarda ela foi entregue lá no EAD, né, foram deixadas algumas demandas. Vamos ver quais foram essas demandas que ficaram lá no EAD. Pronto. Aqui, ó. Delphi Path SF suporte. Então nós temos aqui, ó, mini retaguarda demandas. Tá? Nós temos aqui essas demandas que foram abertas, né? Problema na data com valor nulo, relatório dos cadastros, login, data, cadastro da empresa do contador, DAV e pré-venda, no caso migrar o DAV e pré-venda do balcão para a mini retaguarda. Aquele erro que nós vimos, invalid point operation, agora mesmo aconteceu esse erro aqui, né? Nós abrimos o cadastro do balcão, do banco, aliás, e ao fechar a janela, ó, invalid point operation, tá? Essa demanda é para encontrar esse erro e corrigi-lo. Questão dos atalhos, né? Que quando a gente abre aqui, por exemplo, duas telas, se eu pressionar aqui F9 no atalho, né, de repente ele utiliza o atalho do colaborador e não do banco. Tá? Era um probleminha que estava ocorrendo, né? Tem uma demanda aberta para isso aí. Formatação de datas, script para o Firebird, notas fiscais, gerenciar demandas, tá? Então, o que aconteceu aqui? Nós abrimos dois grupos de trabalho, né, junto com os participantes no EAD. Um grupo de trabalho para fazer os relatórios do RP, outro grupo de trabalho para deixar a mini retaguarda pronta para produção, tá? Isso foi feito no finalzinho de dezembro. Aí nós estamos então trabalhando. Esses grupos de trabalho estão trabalhando em cima dos relatórios e da mini retaguarda para que em breve, né, a mini retaguarda já esteja aí pronta para produção. É muito importante que você continue em sintonia com o que fica saindo aqui no EAD, nessa parte de suporte, tá? Aqui nos novos códigos, né? Sempre que forem subindo os novos códigos, será aberto um post aqui informando quais foram as modificações, tá? Você deve sempre baixar as atualizações do SVN, ok? E em breve, né, a mini retaguarda, o PAF já foi homologado, em breve a mini retaguarda ela vai estar pronta também para a produção. Para que você aumente o seu aprendizado, né, é importante que você fique integrado também nesse grupo de trabalho. Tente desenvolver alguma coisa com esse grupo de trabalho, tente ajudar alguns dos colegas que estão trabalhando, né? Aqui nas demandas, ó, em gerenciar demandas, logo após uma reunião que foi feita via Skype, então ficaram aqui as demandas separadas para esses colegas aqui, tá?
Para aumentar o seu aprendizado, é interessante que você ajude esses colegas, né, se eles não terminaram ainda essas demandas, a concluí-las, ou entre em contato mesmo perguntando se existem algumas outras demandas, tá, para a conclusão. Dessa maneira, né, você vai aumentando o seu aprendizado, tá? Se você ainda não se sente capaz de ajudar, é importante então que você abra o código da mini retaguarda, né? Vá debugando o código, vá compreendendo, tá? Isso é muito interessante, né? Como é que você faz isso? Por exemplo, no cadastro de banco, né? Você não entende como é que se cadastra um banco no sistema. Então você abre aqui um banco controller, tá? A explicação é a mesma aqui no tela VO controller, mesmo jeito que funciona o T2TRP. A diferença, como eu já falei, é que nós não temos uma aplicação no servidor, tá? Tudo aqui funciona na mesma aplicação cliente. Então o banco controller ele tem, por exemplo, aqui, olha, um método consulta, ele tem um método insere. Vamos colocar um breakpoint aqui então, nesse inserir, e vamos executar a aplicação em modo de debug. Então você está tentando entender como é que funciona a inserção na mini retaguarda. Vai no cadastro do banco, clique em inserir, código 5566, nome banco teste, www.bancoteste.com.br. Se nós viermos aqui no banco de dados da mini, tabela banco, você vai ver que com o código 5566 não tem banco nenhum. Pode procurar que não vai ter. Então vai aparecer o seu banco aqui que você vai inserir. Esse banco que eu vou inserir agora vai aparecer aqui no final, né? Vou clicar em salvar. Ele está se preparando para fazer o debug, né? A depuração. Aí, ó. Então, o controller, a tela do banco, né? Quando você pede para salvar, tem uma action salvar. Aí, ó. Se a operação for de inserção, ele vai chamar o método insere do controller. É nesse método que nós estamos aqui agora. O método insere vai chamar o T2TIORM, que é um outro projeto que também está em desenvolvimento. Nós estamos construindo um ORM para o projeto T2TRP, que vai ser usado também pela mini retaguarda. E a ideia é que ele seja usado por outros projetos também, né? Se você tiver um ORM completo, ele pode ser utilizado como um componentezinho para qualquer tipo de sistema, apenas para controlar aí a camada do banco de dados. Eu vou pressionar um F7 para entrar aqui no T2T ORM. Então ele entrou no método inserir do T2T ORM, tá? Aqui eu estou usando o RTTI. Se você ainda não viu o curso de RTTI, é imprescindível que você veja, senão você não vai entender isso daqui. Eu peguei então aqui o contexto, peguei o tipo de classe, daí eu começo a pegar os atributos. Já peguei o nome da tabela, que é a tabela banco. Já comecei a minha consulta SQL, insert into banco. Agora eu vou pegar as propriedades, né? Isso aqui já foi explicado lá na videoaula de cadastros, tá? No vídeo que tem disponível lá nos cadastros, como é que funciona essa parte do T2T ORM. Peguei então o primeiro campo, olha, o campo código. Qual é o valor desse campo? 5566. Como é que ficou a variável campo SQL? Ficou código, vírgula. Como é que ficaram os valores SQL aqui agora? Ficou 5566, vírgula, né? Daí eu vou continuando, né? Pegou outro campo, agora é o campo nome com o valor banco teste. Pegou um outro campo, campo URL com o valor www.bancoteste.com.br. Concluiu as propriedades, concluí. O que é que ele vai fazer agora? Vai tirar as vírgulas que sobraram no final. Lá no campus SQL tem uma vírgula lá no final, você está vendo? Nos valores também tem uma vírgulazinha lá no final. Então eu vou tirar essa vírgula,
Agora sim, ó. Tá? E vou completar minha consulta SQL. A minha consulta SQL está assim, insert into banco. Agora eu quero colocar os campos SQL e os valores. Minha consulta SQL, como é que ficou? Insert into banco, código nome URL, values, os valores que nós preenchemos, tá? Se o banco for Firebird, eu utilizo essa função. Como não é, o banco é MySQL, ele vai retornar o último ID. Aconteceu um pequeno problema aqui, né? Vamos pressionar F9. F8, contexto free, decimal separator. Ele não inseriu nada, tá? Se o banco for Firebird, ele coloca o return ID aqui no consulta SQL, porque o método que chamou aqui, ó, ele vai pegar o último ID, ok? Para depois fazer uma consulta com esse último ID e apresentar o registro aqui na tela. Deixa eu matar logo essa aplicação. Ctrl F2, pronto. Ficou muito lento assim, mata logo a aplicação. Tá, então olha, ele vai guardar o último ID, faz uma consulta, né, passando esse último ID como parâmetro para ele mostrar o meu registro que eu acabei de inserir lá na tela para o usuário, tá? Só que está acontecendo um probleminha aqui nesse ORM, né? Vamos aqui no método inserir. Aqui, ó, se o banco for Firebird, ele faz isso daí. Se o banco for MySQL, então ele faria isso daqui, ó, select last insert ID as ID para retornar o último ID. Provavelmente esse L minúsculo aqui foi que deu problema. Não deveria ser, né? Vamos fazer de novo. Vou colocar logo o breakpoint bem aqui. Tá, eu já vi que tudo isso daqui funcionou, né? Vou tirar esse breakpoint daqui. Tá? Então é assim que você vai aprendendo, né? Vai debugando. Não funcionou? Tá, vamos debugar mais com mais calma, né? Opa. Banco. Só conferir se aquele cara não foi inserido mesmo. Foi não. Inserir 5566 banco teste www.bancoteste.com.br. Salvar. Vamos aguardar aí. Ele vai pensar um pouquinho até começar a debugar. Pronto. Aqui está a minha consulta SQL. Esse getBanco aqui, ó, observe que eu estou apontando para o getBanco, ele não está me mostrando nada, né? Eu apontei para a consulta SQL e me mostrou a consulta. No getBanco ele não está me mostrando nada. Então eu vou selecionar essa instrução toda, dbexpress.getBank, e vou pressionar Ctrl F7. Aí ele vai me mostrar aqui, ó, MySQL, ok? Então não é Firebird, passa direto. Peguei a conexão para a query aqui no caso, né? Instanciei uma query, peguei o SQL connection, que é esse tdbexpress.getConexão, e já passei o texto aqui, que é o consulta SQL, tá? Último ID 0. Agora, se o getBanco for MySQL, como é que tá o getBanco aqui? Ctrl F7, tá MySQL. F8 passou direto, né? Então vou dar um Ctrl F2 aqui. Será que é porque esse L estava minúsculo? Vamos de novo, F9. Banco, insere 5566
banco teste, teste.com.br, vamos salvar. Agora sim, ó, está vendo? Então, esse if aqui estava retornando um false, tá? Ele está apresentando um MySQL com L maiúsculo, aqui nós tínhamos um MySQL com L minúsculo, né? E isso retornava false para a gente, tá? Agora sim ele vai executar o comando, já executou, já inseriu. Olha só, tá? Ele vai pegar agora esse último ID aqui, ó, 161. Aí, tá? Ele retorna o último ID, né? E agora eu chamo o método consulta, passando isso daqui como filtro. Então o método consulta aqui, ó, ele recebe um filtro. O filtro vai ser esse daqui, ID igual ao último ID. Daí ele me mostra o último banco que foi inserido, né? Vamos fazer só mais uma coisinha aqui. Mais um item de debug para você ficar mais capacitado. Aqui no T2TORM, vamos colocar de novo o L minúsculo aqui, tá? F9. Pronto, banco, inserir 9988, banco 9988. Salvar. Aqui. Então, nesse momento, olha, o get banco, ele não me mostra, então seleciono aqui essa expressão, Ctrl F7, MySQL. Eu estou comparando esse MySQL com esse MySQL aqui. E agora, qual vai ser o resultado? Porque as strings são iguais, a diferença é esse L que está minúsculo, o outro está maiúsculo, né? Mas o Delphi ele não é case sensitive, tá? Então, para eu ter certeza que isso aqui está me retornando true ou false, eu vou selecionar isso aqui tudo, olha, toda essa expressão e pressionar um Ctrl F7. Aí, ó, tá me retornando false. Tá certo? Então, se você não tivesse certeza se era o L ou não, né? Seleciona toda a expressão, porque só vai entrar aqui se if isso aqui, né? Se isso aqui for true. Então, tá me retornando false, ele não vai entrar aqui. Tá? Nesse caso aqui, tem que ser mesmo um L maiúsculo. Aí ele vai me retornar um true. Legal? Então é isso, né? Aprenda todos os segredos do debug, é que você vai longe na programação. Você descobre tudo o que é necessário descobrir, né? Descobre qualquer tipo de erro que estiver acontecendo, se você souber debugar certinho, tá bom? Então tá aí, né? Se você não, como eu falei, não se sente capacitado para ajudar ali os colegas a desenvolver a mini retaguarda, tá? Aprenda por aqui, abra a mini retaguarda, debugue o código dela, aprenda como é que insere, como é que exclui, como é que altera, como é que consulta. Depois que compreender tudo isso, e pronto, você vai se sentir capacitado, pode ajudar os colegas. Ou mesmo que você não queira ajudar os colegas, né? Você pode começar a desenvolver outras telas, aí trabalhar na tua própria aplicação, tá? O mais importante aqui pra gente é o teu aprendizado, ok?